Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Trazendo um vídeo hoje pra gente falar sobre a temporada 22-23, né? Essa temporada que acabou de acabar. E pra gente falar dela, a gente precisa contextualizar algumas coisas que aconteceram antes. Por exemplo, na temporada 21-22 especificamente. Mas eu vou dar uma pincelada bem breve, que é só pra mensurar diante da minha perspectiva mesmo. Então, por exemplo, a gente teve o projeto do Solskjaer implodindo, né? A gente teve a queda do rendimento tático, técnico e a perca do controle de grupo, assim, né? Ele ficou desequilibrado, assim. O Solskjaer, que era sempre visto como um grande tiozão de vestiário, assim, parecia que a galera tava correndo menos por ele. Em seguida, assumiu o Rangnick, né? Com várias juras de amor, várias falsas promessas, assim. Existe quem goste. Eu acho que, na verdade, foi o pior técnico que eu já vi no Manchester United. E afirmo isso porque falar é muito fácil e enquanto ele só falava de coisas que deveriam mudar, por exemplo, precisamos contratar cerca de 10 jogadores, precisamos contratar fulano, ciclano, ele levava alguns jogadores à extrema exposição, né? Então, ele falou, por exemplo, que o Marcial não queria jogar sobre a nossa camisa. Ele falou que o Rashford, se quisesse mais tempo de jogo, podia buscar outro clube. E não é bem assim que as coisas tocam. Você pode até ter essas conversas internas, mas é inadmissível que você exponha isso a público dessa maneira. Nem Mourinho, que é um cara conhecido pela sua personalidade forte, pelo seu jeito áspero, às vezes, de lidar com situações de crise, chegou a algum lugar com esse comportamento agressivo, principalmente porque o Mourinho entregava resultados e o Rangnick entregou o que a gente já viu de pior do Manchester United. Além disso, a gente tinha o Cristiano Ronaldo e a narrativa de que ele era o grande herói do clube, e não que não fosse, mas é porque a atuação dele como herói era muito rasa diante de tudo que a gente esperava e que a gente precisava dele. Então, por exemplo, a gente está falando de um Cristiano Ronaldo que em 2021 e 2022 fez 6 gols na Champions League e o Rashford em 2021 também fez 6 gols na Champions League. A gente está falando de um Cristiano Ronaldo que teve números piores do que o Marcial em 19 e 20 na Premier League, se comparado com a temporada de 21-22 da Premier League do Cristiano também. Então, assim, foi um teto muito alto em relação ao momento que o Manchester United vivia. Então, você olhava para o time do United e você via o Cristiano Ronaldo. Até mesmo porque o coletivo era muito prejudicado por diversas questões, assim. Acredito que além de táticas, técnicas, emocionais também. Não quero ofender nenhum fã de jogador, na verdade estou falando isso da maneira mais respeitosa o possível, mas era um fato que o casamento não estava dando mais certo como a gente queria que desse e como ele queria que desse também. Ele conseguiu um respaldo, né, um saldo mostrando números, falando, o problema não sou eu. E de fato podia não ser, mas aí entra outro fato, né? Que você encontra uma melhora exponencial do Manchester United assim que o Cristiano sai. Mas enfim, a gente corta isso tudo e volta para a temporada atual. Para a temporada atual começar, a gente teve, na verdade, a grande ênfase a chegada do Ten Hag. E aí eu vou assumir para vocês que eu, como uma pessoa que trabalha, estuda e namora, e na verdade não estudo mais, né? Terminei minha faculdade, mas na época eu estava estudando. Então assim, eu não acompanhava a Eredivisie, ainda não acompanho, inclusive, seja por falta de tempo ou até um pouquinho de interesse mesmo. Mas eu já sabia que o Ten Hag tinha um potencial muito grande, eu acho que todo mundo já sabia mais ou menos disso. Ele conseguiu criar uma mini dinastia ali com a Ajax, conseguiu propor jogo, conseguiu revelar grandes expoentes para o futebol, conseguiu fazer belas participações na Champions. Então, assim, a gente via que tinha muito potencial e parecia uma rara decisão acertada por parte dos Glazers, né? Mas aí a gente ficava assim, poxa, quem será que vem, quem será que não vem? E eu tenho outro vídeo aqui no canal, entre os pouquíssimos vídeos que eu posto no canal, falando sobre a contratação de cada jogador que a gente teve nessa temporada. Um vídeo antigo, bem quando chegou, mas eu acho que tá por ali mais ou menos mesmo, então as coisas são como elas são, sabe? O que a gente precisa entender é que, por exemplo, além do Ten Hag ter chegado, ele trouxe consigo um meio-campo titular a custo zero e trouxe um dos maiores campeões da história da Champions League e da história do Real Madrid, que é o maior clube do mundo, por um custo que se pagou, sabe?
Então, assim, a gente viu movimentações na janela de transferência que nos animava. Por exemplo, a zaga era uma questão ali, o Varane não precisa de um parceiro, não era nem a questão dele ser saudável, ele precisava de um parceiro. E aí trouxe o Martinez, a gente precisava de um ponta direita, trouxe o Antony, a gente precisava de um volante faz muitas temporadas, trouxe o Casemiro. Então, assim, criou-se uma expectativa e uma expectativa correta. Mas a grande questão também é que o Manchester United da temporada anterior a que a gente viu agora era muito ruim em todos os aspectos, assim. E aí você precisa mensurar que, por exemplo, nessa temporada atual a gente foi campeão da Carabao Cup, finalista da FA Cup, a gente rodou na Europa League para o Sevilla, mas assim, a gente fez uma boa trajetória, a gente combateu uma boa fase de grupos, mesmo ficando em segundo colocado por conta de erros de arbitragem, assim, em todos os jogos eu fiquei muito incomodado com a arbitragem da Europa League. A gente enfrentou o Barcelona, a gente fez bons jogos, enfim, e mesmo com um elenco curtíssimo, a gente chegou em 2 finais, foi longe numa competição europeia e a gente ficou em G3 da Premier League. E aí você pega tudo isso que eu falei assim, você fala, pô, Lucas, mas vocês são o Manchester United, vocês merecem mais, vocês precisam de mais, vocês têm que querer mais. E eu concordo com tudo isso. Só que não adianta a gente só querer se as coisas não são como elas deveriam ser. Então, por exemplo, quando o Guardiola chega no Manchester City em 2016, ele pega o trabalho de continuidade do Manuel Pellegrini e é um trabalho que já era campeão. Então ele pega, por exemplo, ídolos recentes da história do Manchester City, ele até despeja alguns porque ele realmente quer fazer a transição dele e injeta dinheiro. Então, por exemplo, o Ederson em algum momento foi o goleiro mais caro do mundo, a mesma coisa para o Mendy, ter sido lateral, não gosto nem de citar ele, mas é um fato, né? O Walker já foi um dos mais caros, o Stones eu acho que já bateu nessas faixas também. Teve alguma questão do De Bruyne ter sido uma contratação caríssima também. E eu não estou criticando o Manchester City por fazer contratações caras, lógico que não. Hoje em dia, com o mercado do jeito que está, se você quer competir, você precisa fazer contratação cara. As contratações foram muito assertivas, mérito do Guardiola, que conseguiu usar grande maioria deles e usa até hoje. Mas o que eu tô querendo dizer é que a gente está pegando um Manchester United que não consegue se consolidar desde a saída do Sir Alex Ferguson. Então, assim, quando você vê de onde a gente está começando, você precisa esperar que a gente chegue em algum lugar mais diferente, sabe? Então, por exemplo, se você pega, vamos supor, o campeão da Premier League atual, você assume como técnico hoje. É muito mais fácil você ser campeão da próxima Premier League com esse time do que um que não competiu, entende? Então, assim, a gente já teve Moyes, já teve Van Gaal, a gente teve Mourinho, a gente teve Solskjaer, enfim, vários com propostas de jogo completamente diferentes e com pilares de elenco completamente diferentes, enquanto talvez a gente visse o Agüero até hoje no Manchester City se ele não tivesse tido o problema de coração, sabe? A gente vê o De Bruyne, que já está lá há muito tempo, a gente vê o Bernardo Silva, que foi um resgate que eles fizeram muito bem no Mônaco. Aí vocês podem estar pensando assim, pô, você não para de falar do Manchester City. Mas é porque eles são o referencial, né? Eles são o time da vez, então a gente precisa entender e respeitar isso, cara. Então, assim, a gente teve 5 vitórias a menos do que o Manchester City nessa Premier League. Olha o elenco deles, olha o time deles, olha o projeto deles, olha a diretoria deles, olha a nossa, sabe? Olha os nossos defeitos, olha da onde a gente teve que vir. Então, assim, o que não faltam são jogos questionáveis em que a gente poderia ter ganhado de maneira fácil, com todo respeito aos adversários. Vamos falar aqui da grandiosidade do Brentford, do Brighton, de adversários combatentes, né, combativos. Mas, assim, não dá pra você olhar pra eles com medo. Eu me lembro até de um tweet meu brincando com o Gabriel Fiel, um abraço pro Fiel, inclusive, no Twitter. Ele falou assim, tô com medo do Brighton. Eu falei, mano, você tá com medo do Mitoma, sabe? Tipo, não tem como você ter medo do Mitoma e querer jogar a Champions na próxima temporada. Você não pode ter medo dessa galera porque você vai enfrentar gente que é melhor do que ele, com jogadores ao redor dele melhor do que ele também, entende? Então, assim, existe muito essa variável e ela tem que ser considerada.
O que eu quero dizer com tudo isso é que, por exemplo, existiram jogos em que a gente poderia ter ganhado e essa diferença ser ainda menor, mesmo com um elenco muito menor, mesmo com um time muito pior e com um projeto muito mais recente. A gente está falando de um Guardiola, que é um dos melhores técnicos da história, para muitos o melhor técnico, atuando aí desde 2016 com uma máquina que funciona muito bem, enquanto o Ten Hag está vindo consertar uma casa completamente quebrada desde essa temporada, entendeu? Então, assim, é uma discrepância muito grande. E você pega jogos contra, como eu falei, contra o Brighton, contra o Brentford, aquele empate que a gente sofreu contra o Crystal Palace bem no finalzinho. Enfim, o que não falta é jogo que você pontua e fala assim, pô, poderia ter ganhado. E com certeza o Manchester City tem duelos que ele poderia ter ganhado também. Mas isso não vem ao mérito, porque eles não ganharam, entendeu? Então, hipoteticamente, eu tô falando de um fato, na verdade, né? Não é nem hipoteticamente. Existiram 5 vitórias que separaram a gente deles. Óbvio, aí você pode entrar no número de empate, saldo de gol, enfim. Mas a distância é muito curta para uma realidade que é muito grande, sabe? É muito discrepante a realidade. E aí você tem que mensurar também que na temporada 21-22 a gente rodou, por exemplo, para o Middlesbrough em uma das Copas Nacionais, dentro do Old Trafford. A gente rodou para o West Ham na outra Copa Nacional, também em casa, entendeu? Então, assim, a gente não estava conseguindo competir. A gente foi eliminado pelo Atlético de Madrid, perdendo em casa também. Então, a gente não estava fazendo nem o mando de campo valer. Então, assim, eu sei que a gente quer ir mais longe, eu sei que a gente quer ganhar mais troféu, mas, por exemplo, a gente precisa parar para pensar e, pô, essa temporada foi só uma boa temporada. Boa temporada foi a do Arsenal, que correu pra caramba na Premier League, encantou, fez ótimas partidas, quebrou recordes e não ganhou nada. A gente ganhou uma, ficou pertíssimo de ganhar a outra, só não ganhou porque a gente enfrentou o melhor time do mundo hoje em dia na final. E a gente, obviamente, perdeu, porque, como eu disse, a discrepância atualmente ela é muito grande, entende? Então, assim, são situações muito circunstanciais. Na Europa League a gente foi eliminado muito por conta dos erros individuais do Malacia e do De Gea, sabe? Então, assim, se você olha pro time e você vê essa capacidade que o time tem de competir, de disputar, pô, o Klopp, mano, ganhar não é fácil. O Klopp, com o Liverpool multicampeão aí, ele tá cansado de masterizar os jogadores. Ele sabe o que o Henderson pode ou não fazer, o Firmino fazendo gol aí na despedida dele e tal. Ele sabe muito bem usar o elenco. Ele tem o aval da diretoria, por mais que eles não funcionem como ele gostaria que funcionasse. Entende? E tipo assim, não conseguiu ficar na nossa frente. Eles têm o Salah, que se provou um dos melhores jogadores da história recente da Premier League, assim, por mais que eu não seja o maior fã, o cara tem resultados excelentes, tem números excelentes, entende? Então, assim, você precisa ter humildade, sabe? Eu acho que a mensagem desse vídeo não é pra vocês se contentarem com pouco, mas pra vocês entenderem que não é pouco, entende? Tipo, é isso, não é pouco. A temporada do Arsenal foi boa e eles não ganharam nada. A gente ganhou alguma coisa, então a temporada foi ótima. A gente classificou pra Champions League acho que 5 vezes desde que o Sir Alex saiu. Então, assim, se a gente quer disputar a Champions, a gente primeiro tem que ter a regularidade de participar dela. O Solskjaer foi o primeiro técnico depois do Sir Alex que conseguiu classificar a gente de maneira consecutiva. E isso evidencia muito a irregularidade do nosso projeto. Muito por conta da diretoria, é óbvio. Que aí você deixa a desejar no projeto esportivo em questão de ter um técnico que pense e haja da maneira que você quer, ou dele ter os jogadores que ele precisa para executar o que ele pensa. Mas a grande questão é que o Ten Hag conseguiu criar maneiras alternativas de contornar isso tudo. Então, assim, a gente está em terceiro colocado numa Premier League que foi muito disputada, a gente conseguiu ganhar um título que também foi muito disputado. A Carabao Cup não é o título que a gente vive para ganhar, mas para um time que ficou tanto tempo sem ganhar nenhum título, você não falar que essa temporada é ótima, é assim, é de um surrealismo assim tamanho, sabe? É uma falta de percepção do momento atual que não existe. O Manchester United é uma coisa, mas a gente está outra coisa. E a gente precisa entender esse processo para que um dia a gente volte a ser o que realmente somos, entende? Não tem como um time do nada virar a pecinha e sair ganhando tudo. Não existe isso, não existe, entende? Então, assim, eu acredito muito que essa chave vai virar. Eu acho que o Ten Hag teve uma temporada muito, muito peculiar, assim, porque foi um começo de trabalho não muito fácil. Ele tinha muitas coisas para consertar.
Ele teve a situação do Cristiano Ronaldo, ele teve a situação do Sancho, e eu nunca tinha visto alguém lidar com um caso de depressão, assim, de uma maneira tão delicada, vamos dizer assim, né? O cara conseguiu abrir mão do Sancho, tendo um elenco curtíssimo, tendo que recorrer a Elanga várias vezes, um Pelistri completamente imaturo ainda, por questão de falta de tempo de jogo. Mas eu aproveito, inclusive, para deixar aqui a minha única crítica. A única crítica, eu acho isso surreal, porque assim, o cara tá trabalhando há um ano inteiro aí, há mais de um ano. E a minha única coisa, assim, que eu falo, pô, Ten Hag, você podia ter feito melhor é colocado mais moleque para jogar. Eu acho que com o Casemiro expulso 2 vezes direto, com o tanto de lesão que a gente teve, cabia sim um Pelistri, cabia sim uma galera ali da base, assim, o Maino, o Iqbal, enfim. Cabia, sabe? Essa é a minha consideração. Não tô linchando o cara, só tô falando que eu acho que poderia ter sido um pouquinho diferente. É... Mas assim, ele também agregou muita coisa ao nosso time, isso é óbvio. Como eu disse, a temporada foi ótima e eu não vou mudar essa perspectiva. E alguns dos personagens junto do Ten Hag que fizeram com que essa temporada fosse ótima foram, para mim, em sequência, em primeiro lugar o Rashford, em segundo lugar o Martinez e em terceiro lugar o Casemiro com o Bruno Fernandes. Não consigo tirar o Bruno do top 3, por mais inconstante que ele seja, às vezes, assim. Muitas pessoas criticam que ele é bem displicente. Eu acho que a displicência dele é maior do que a inconstância, porque não tem como você ganhar e jogar bem todos os jogos, a não ser... Nem o Messi, nem o Cristiano Ronaldo conseguem fazer isso sempre, entende? Então, assim, é esperar demais do Bruno Fernandes. O Rashford, ele paga por si só. Eu acho que é a segunda temporada que ele mostra o potencial que ele tem a exercer, sabe? Acredito que ele tenha feito isso muito bem em 2019 e 2020. O Martinez veio super subestimado porque ele é baixo, ele jogava na Eredivisie, mas conseguiu se consolidar. Eu acho que... Eu acho não, né? Eu tenho certeza. Tem muitos... A grande maioria dos torcedores preferem ele do que o Varane, porque conversa mais com o estilo de jogo do Ten Hag, assim. Eu acredito que, na verdade, essa dupla de zaga possa render bons frutos por um tempo ainda. E o Casemiro e o Bruno Fernandes, pô, o Casemiro ele veio para suprir uma deficiência que era muito antiga, né, cara? A gente não tem um volante decente desde que o Matite envelheceu, digamos assim, né? A gente ainda tinha o Matite no time, mas ele não era quem ele já foi um dia. Então a gente ficava com essa pendência. E até ele meio cansado era melhor do que todas as outras opções. Que nem o Fred, que nem o McTominay, que nem um Van de Beek improvisado, enfim. E o Bruno, cara, o Bruno é o coração, é a alma desse time. Quem subestima o Bruno por suas decisões questionáveis é mais questionável ainda, porque assim, é impressionante como o cara se doa em todos os aspectos pelo time. E ele nessa temporada teve que jogar em muitos momentos de desconforto, jogando pela lateral do campo. O Ten Hag às vezes forçava ele pela direita para acomodar um Sancho pelo meio, enfim, diversas variáveis, e o jogador conseguiu se cumprir. Jogou de 8, jogou de 9, jogou de 11, jogou de 10, jogou de tudo. O Bruno é um monstro sagrado. Enfim, é uma análise bem curta, assim, sabe? Eu não queria prolongar muito. Acho que as coisas são mais simples do que elas podem parecer dentro do Twitter, dentro dos nossos momentos de angústia. Mas o que eu quero reforçar para vocês é que o Manchester United é uma coisa e está outra. Então, esperem, respeitem os processos, porque sempre vão surgir empecilhos. Então, a gente tem vários desafios para a próxima temporada, como o nosso time titular ainda não é o ideal. A gente tem um elenco muito curto. A gente tem a grande problemática da venda do time, porque se vender vai ser complicado, se não vender vai ser talvez pior ainda. A gente também tem a questão disso influenciar diretamente na janela de transferências, porque é difícil demais você falar quem a gente vai comprar se a gente não sabe quem que vai pagar, né? Mas dito tudo isso, galera, tipo, eu espero que vocês consigam impor a prática do respeito mais no dia a dia, assim, sabe? Eu acho que dá pra vocês levarem algumas paradas com mais leveza, assim, sabe? Eu sei que às vezes a gente fica querendo sempre ganhar tudo, e é o certo, é o nosso dever como torcedor. Mas eu espero que vocês consigam cada vez mais fazer o futebol e o esporte no geral ser só uma boa paixão, não uma burra obsessão, sabe? Eu acredito que
todo mundo tem maturidade suficiente para conseguir enxergar e entender um pouco mais tanto do esporte quanto da humanidade, que envolve tudo que existe, né? Tanto a nossa participação na comunidade, quanto a maneira como a gente espera e corresponde diante do que acontece com o nosso time. Eu estou bem animado para a próxima temporada, preocupado com as situações de venda, mas como eu disse, eu acredito muito no Ten Hag. Eu acho que ele é uma semente dourada assim no nosso campo, que é bem infértil já faz mais de uma década, né? E mesmo assim rende alguns frutos, então saibam apreciar esses alguns frutos, galera. Acho que é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, comentem aí. Se vocês quiserem outro tema, falem aí, a gente conversa. Dificilmente eu vou fazer um vídeo assim em sequência, confesso. Mas eu acho que eu tava precisando vir aqui dar um alô pra vocês. Fico feliz de estar falando com vocês de novo. Tamo junto, galera. Valeu e vai United!